Hoje tivemos o lançamento de dois carros de duas equipes na Fórmula 1. O primeiro foi a Alpine, que colocou a mesma pintura do ano passado, claro, num carro com regulamento diferente, não tinha como errar. Enquanto a Ferrari colocou um carro sem muito investimento em aura, porém, que óbvio, promete muito para essa temporada. Vamos falar de como foi o lançamento dessas duas equipes e também falar de como o carro da Ferrari acabou parando no meio do nada, porém isso não foi um problema exatamente. Te explico durante esse vídeo. E eu tenho que fazer uma pequena correção minha aqui em relação ao vídeo anterior, porque eu falei que não acreditava na notícia que a Williams não faria parte do teste de pré-temporada lá em Barcelona. Termina que hoje sai uma notícia dizendo que de fato eles não vão e que o problema que eles andam tendo é com crash test. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fernando, eu falo de Fórmula 1 todos os dias aqui com vocês. E hoje vamos comentar os lançamentos de Alpine, Ferrari e também falar um pouco do que aconteceu nos últimos dias. Caso goste de Fórmula 1, não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal se for novo por aqui. Tudo isso ajuda na divulgação e se quiser, hypa o vídeo. Tem um botãozinho aqui embaixo para você hypar, deve ajudar em alguma coisa. Como dizem os gringos, primeiras coisas primeiro. A Ferrari fez o lançamento do SF26, que é um carro que a pintura não me agradou tanto. Eu esperava um carro bem mais vermelho, com apenas alguns detalhes em branco, mas, ao que tudo indica, a Ferrari tinha outros planos. É um carro vermelho com como se fosse uma meia elipse branca na parte superior, onde fica a patrocinadora master da equipe agora. O número, quase não dá para ver o número. Mas fora isso, não me chamou tanta atenção assim, nenhum detalhe na pintura. Eu não curti tanto. O lançamento em si foi bem sucinto, foi bem curto, bem breve. Ao contrário do que a Ferrari ia fazer nos últimos anos, em que tinha toda uma apresentação, toda uma emoção de falar com o torcedor ferrarista. Não, foi só o lançamento, 1 minuto e meio, o carro já estava sendo mostrado para todo mundo ver e logo na sequência o carro já estava na pista e deu algumas voltas lá em Fiorano. Fiorano, o nome do lugar, né? Espero não ter confundido. Já é o 3º ano que eu estou fazendo esse tipo de vídeo e nos 3 anos eu consigo pensar que eu confundi o nome Fiorano em algum momento. O teste com a Ferrari, pelo menos o mini shakedown que a Ferrari fez, deu certo, mas teve uma imagem que chamou a atenção. A Ferrari acabou parando seu carro antes de entrar naquela caixa da Shell que eles têm lá em Fiorano. E muita gente começou a divulgar dizendo que o carro quebrou, que o carro da Ferrari já tinha dado problema, que já tinha dado tudo errado. E não foi bem isso que aconteceu. De acordo com a Sky Sports, que estava cobrindo a situação, no caso a Sky Itália, eles souberam que aquilo na verdade foi de propósito. Mas o carro parou no meio da pista de propósito mesmo, para economizar quilometragem. Por quê? Existe um limite de quilometragem que pode não entrar naqueles 200 quilômetros de dia de filmagem. Como a Mercedes usou ontem, todos os 200 quilômetros. No caso da Ferrari, ela não queria usar nem um pouquinho, porque cada metro nesse regulamento, principalmente no primeiro ano de regulamento, conta para você entender o carro. Então ela deu aquela volta em Fiorano só para mostrar o carro e logo depois guardou. E eles acabaram parando o carro antes, justamente para não extrapolar esse limite mínimo. Você vai achar aí por aí, inclusive, um monte de vídeo do carro dando volta na pista, do piloto saudando o público, mas é só aquilo mesmo. O carro não deu problema, não tivemos nenhum sinal de problema, até a movimentação dos mecânicos foi bem natural, embora tivesse um que chegasse correndo por lá, não pareceu que estava um desespero muito grande, o piloto o mecânico com a mão na cabeça, nada, parecia que foi algo bem natural mesmo. De primeiro momento, quando eu vi esse vídeo, eu não achei tão absurdo, né? Tanto por costume quanto por imaginar que fosse algo que a Ferrari não quisesse esconder. E terminou que, enfim, não era nenhum problema, aparentemente. Então, caso você tenha visto esse vídeo e tenha pensado, Ferrari já deu problema? Não. Foi só uma pequena brechinha para não entrar no tempo de filmagem. Dito tudo isso, vamos para o lançamento da Alpine. Aí veio ela, o carro da Alpine, que prometia muitas alterações na pintura e não entregou nada. É a mesma pintura do ano passado, tá? Inclusive ela já colocou esse carro na pista com essa pintura e eu tinha até falado, gente, essa daí é a pintura desse ano. Vocês estão esperando o lançamento de amanhã? Vai ser a mesma pintura. Terminou que foi. O carro da Alpine
foi apresentado lá no navio da MSC, junto com Gasly, com Colapinto, com o Briatore, e o próprio Briatore falou que agora acabaram as desculpas, não tem mais o que reclamar, eles têm 2 bons pilotos, tem um bom motor, tem um bom carro e tem uma ótima patrocinadora, né? Que, claro, tinha que puxar um pouco de saco. Mas será mesmo que acabaram as desculpas da Alpine? Eu tô muito curioso para ver como é que vai ser a Alpine esse ano. Porque se no ano passado ela foi mal, ela jogou a temporada fora para focar nessa. A gente entende. Parou de usar o próprio motor, que nos últimos anos estava ficando defasado. Agora vai pegar o melhor motor. Enquanto tem alguém ligando uma CG aqui ao lado de casa. Ou então a Phaser. Qual vai ser a desculpa dela se as coisas não derem um pouquinho melhor? Se a Alpine não conseguir um top 5, o que a Alpine vai falar? Não, top 5 é demais também, né? Um top 6, vai. Se a Alpine chegar no top 6 já tá bom. Já é uma temporada ok, respeitável. Estou muito curioso para ver como é que vai ser a Alpine essa temporada. Principalmente por estar usando o melhor motor. Agora uma sensação que eu fiquei durante a apresentação é que a Alpine parecia muito mais organizada agora. Parecia muito mais uma equipe redondinha, mais bem envelopada agora com o Briatore. Nos últimos anos, todos os lançamentos que eu assistia, a Alpine levava o Zidane, levava uma galera, porém na apresentação, bem como aconteceu na Ferrari agora, não tinha muito lenga-lenga. Foi uma coisa bem direta, porque parecia que eles estavam querendo economizar tempo, ou mostrar o máximo de carro possível para as rivais. Eu tive essa sensação, tanto no lançamento da Ferrari quanto no lançamento da Alpine. Pareciam 2 equipes extremamente focadas no resultado. Sem muita festa, sem muito auê, resultado. Uma economizou quilometragem e a outra está fazendo a apresentação do jeito dela. E a gente espera vê-las lá em Barcelona na pré-temporada. Coisa que, infelizmente, ao que parece, talvez não aconteça com Williams. Hora de falar disso também. No vídeo de ontem eu falei que não acreditava nas notícias que estavam saindo sobre a Williams, dizendo que ela não ia conseguir nem fazer a pré-temporada, que as coisas não estavam dando certo para ela, que ela não estava brigando contra o peso e tudo mais. Eu custei acreditar, porque a Williams ficou 2025 inteiro focando em 26 para chegar agora na boca da semana de pré-temporada e não ter o carro pronto, não ter o carro homologado. O que está acontecendo? Não acreditei. Tanto é que no vídeo passado eu falei que não acreditava. Mas eis que chegamos hoje, né? No caso hoje, e a Williams é capa de uma notícia do Racing News 365 dizendo que ela não estava conseguindo passar no crash test, estava enfrentando problemas no crash test e que não iria fazer parte dos testes lá em Barcelona, que é a primeira semana de pré-temporada antes do GP da Austrália. Já que vamos ter 3 semanas. Barcelona e 2 semanas de 3 dias lá no Bahrein. E durante a gravação desse vídeo, a Williams emitiu um comunicado dizendo que não vai fazer parte mesmo da pré-temporada lá em Barcelona e que vai focar os seus esforços no aprimoramento do seu carro durante esse tempo. Rapaziada, a notícia que ninguém queria e eu muito menos apareceu de modo oficial e vinda da própria equipe. A Williams não vai para Barcelona. E vale lembrar que a última vez em que isso aconteceu, digamos que não deu muito certo para Williams lá em 2019. É uma pena porque eu espero muito da Williams nessa temporada. Tem uma equipe mais organizada, tem mais dinheiro, tem James Vowles, tem Carlos Sainz, tem motor Mercedes, tem tudo para dar certo por lá. E chega agora, os caras não conseguiram nem passar do crash test. Ficaram 1 ano se preparando para esse momento e não conseguiram passar no crash test. Complicado. Muito complicado. Mas bem, senhores, a pré-temporada está se desenhando um pouquinho dramática para algumas equipes e a temporada da Fórmula 1 está se desenhando finalmente. Já temos carros lançados, já podemos dar opiniões sobre pinturas, até mesmo sobre o design dos carros, a parte traseira. Já vi que a Ferrari e a Mercedes compartilham um pequeno detalhe na parte de trás do assoalho para favorecer um pouquinho mais de pressão também. Já sabemos disso. Já estamos vendo isso também. Então, a temporada da Fórmula 1 está começando, eu estou começando a pegar gosto por isso. E quanto mais a temporada pegar no tranco, mais vídeos eu vou trazer para vocês aqui, como nessa semana, que saíram vídeos todos os dias, com exceção daquele dia que não teve lançamento, porque aí realmente vocês queriam um vídeo num dia que não tinha nada. Mas a partir de agora, vão ter vídeos todos os dias, sempre que possível, aqui no canal F, para você não enjoar da minha carinha, ou enjoar da minha carinha,
com a quantidade de vídeos que vai sair por aqui. Não só em vídeos longos, como também em vídeos curtos. Senhoras e senhores, esse vídeo está chegando ao fim. Quero saber suas opiniões, tá? Comentem aqui embaixo tudo o que vocês acham. Clica no like, porque o like ajuda na divulgação, e inscreva-se no canal para ver mais vídeos meus. E te vejo amanhã ou mais tarde com mais um vídeo. Até mais.